Vamos mudar de assunto e falar sobre um assunto que preocupa bastante, que é o roubo, o escândalo dos aposentados e pensionistas, o escândalo do INSS, né? O roubo dos aposentados e pensionistas. Ontem foram várias informações que chegaram através dessa operação da Polícia Federal e que revela, inclusive, a atuação do ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que foi preso ontem. Segundo as informações da Polícia Federal, ele recebia R$250 mil por mês, uma propina de R$250 mil no bolso dele, segundo a Polícia Federal, nesse esquema de descontos ilegais de aposentados. O ministro do STF, André Mendonça, determinou a prisão dele, ele foi preso. A investigação da PF indica que ele atuava como facilitador institucional do grupo criminoso, dentro do INSS. Os pagamentos eram feitos para manter a fraude que envolvia mais de 600 mil vítimas e gerava milhares de reclamações judiciais e administrativas. É muito grave, não, professor Carlos Melo? Isso é um dos grandes escândalos do nosso país. Imagina, o presidente do INSS, ele comandava dentro do INSS esse esquema. Bom, é gravíssimo e, infelizmente, não é de surpreender e não é o único, nem recentemente, nem na história do país, né? Agora, tem um aspecto que eu quero retomar disso tudo, Fabíola, que é o papel da Polícia Federal. A Polícia Federal, que até anteontem estava sendo questionada com relação à sua liberdade de investigar, de agir, veja, e que insinuava-se que era uma polícia a serviço de um governo, essa mesma polícia vai e age sobre um escândalo e prende o presidente do INSS nomeado por esse governo, né? Nomeado por esse governo. Isso é importante. Agora, e esse escândalo também é ecumênico, porque da mesma forma como pega esse presidente do INSS indicado pelo ministro desse governo, também pega o ministro anterior. Não é que hoje está sendo investigado e está usando ali aparelho eletrônico para ser monitorado. Veja, esse ecumenismo que pega setores da oposição, que pega do governo Lula, que pega do governo Bolsonaro, do governo Lula, me parece, a parte do escândalo, uma prova muito interessante da importância e da seriedade da Polícia Federal. É interessante que isso tenha vindo no contexto dessa semana, onde a Polícia Federal foi tão questionada e foi inclusive, ameaçada de perder suas prerrogativas. Eu queria abrir aqui no telão, inclusive, a arte que a gente elaborou para mostrar os personagens disso, né, da operação de ontem, os alvos da operação de ontem. O ex-presidente do INSS, 10 mandados de prisão, né, incluindo a dele, né, e os demais envolvidos aí. O José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo de Bolsonaro, Edson Araújo, deputado estadual, Euclides Peterson, deputado federal. Esses aí são os políticos e os dirigentes, né, envolvidos nisso, o que mostra a gravidade deste caso. O ex-presidente do INSS, inclusive, esse Alessandro Stefanuto, ele usou uma pizzaria, uma imobiliária e um escritório de advocacia para lavar esse dinheiro, dessa propina que ele recebia. E ele era conhecido como o italiano na organização criminosa e atuava como um facilitador político e institucional nos contratos fraudulentos com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Bom, a investigação também descobriu que o ex-ministro de Bolsonaro, José Carlos Oliveira, e também ex-presidente do INSS, enviou mensagens agradecendo o recebimento de propina também. A PF pediu a prisão dele, mas o ministro André Mendonça decidiu pelo uso da tornozeleira eletrônica. José Carlos Oliveira mudou o nome também para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, depois de se converter ao islamismo. Agora, é certo isso, Josias? Quer dizer, o ex-presidente do INSS no governo Lula, prisão. Agora, o ex-presidente e ex-ministro do governo Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, André Mendonça, foi parcial aí?
Preciso ver a natureza dos crimes atribuídos a cada um, né, Fabiola? Pode ser a decisão judicial, pode ser questionada, pode ser analisada. Agora, é muito interessante essa nova fase desse escândalo, porque mostra que, entre mortos e feridos, nenhuma ideologia foi capaz de salvar os aposentados, né, dessa tunga, desse assalto. E, no momento, há um esforço de cada facção política para puxar a brasa da defesa dos velhinhos para a sua sardinha e jogar no colo dos adversários o peixe podre do assalto à folha das aposentadorias. Mas ninguém se salva nesse escândalo, Fabiola. É um escândalo, isso ficou muito nítido nessa nova fase, já tinha ficado antes, mas agora ficou ainda mais evidente, é uma roubalheira pós-ideológica, né? As investigações comprometem todo mundo. Nessa fase agora, foi em cana o Alessandro Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, que foi indicado pelo PDT, era afiliado ao PSB, cupincha ali do Carlos Lupe, ministro da Previdência do Lula, que foi desalojado do cargo por conta desse escândalo, demorou um pouco, mas saiu, não por opção do Lula, mas por pressão, porque era impossível mantê-lo, e, simultaneamente, tem esse José Carlos Oliveira, que foi ministro do Trabalho e da Previdência do governo Bolsonaro. E é muito curioso esse aspecto que você realça, Fabiola, porque o André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico indicado para o Supremo pelo Bolsonaro, ele foi compelido a anotar no despacho dele que esse José Carlos Oliveira, o ex-ministro do Bolsonaro, teve um papel estratégico para a consolidação desse esquema, desse assalto contra os aposentados. E ele contribuiu com a sua atuação para o funcionamento, para a blindagem da fraude. Então, realmente é um personagem. Grudaram nele ali uma tornozeleira eletrônica, está sendo monitorado, mas não foi em cana. Talvez o ministro tenha considerado que ele não tem poder suficiente para comprometer as investigações, é algo para se observar. E também, Fabiola, é importante notar nessa linha de que todo mundo foi enlameado nesse processo, a Polícia Federal, os rapazes da polícia bateram, tocaram a campainha do deputado Euclides Petersen, que é um correligionário do Tarcísio de Freitas, é do Partido Republicano, o braço religioso da política, o braço da Igreja Universal, é o mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Está lá o deputado, aliás, com em termos de cifra, é impressionante os ganhos do deputado com esse esquema. Segundo a Polícia Federal, ele obteve, está lá registrado na lista da propina, 14,7 milhões de reais, depósitos fracionados, quase 15 milhões de reais em propinas. Então, é realmente um escândalo portentoso, envolve todos os segmentos ideológicos, é uma roubalheira, nunca é demais lembrar que chega a 6,3 bilhões de reais. E lá atrás, no iniciozinho, Fabiola, houve uma tentativa da gestão Lula de dizer, olha, isso vem do governo Bolsonaro. Aí o Bolsonaro diz, não, pode ter, teve problema ali na gestão Bolsonaro, mas o escândalo ganhou proporções muito maiores durante a gestão do Lula. E é verdade, todo mundo tem razão. Nessas acusações recíprocas, todos têm razão, todo mundo tem culpa no cartório. Esse governo também demorou a deter o escândalo, e não foi por falta de informação. O Lupe foi informado, a CGU detectou o esquema numa fase, e já houve até reclamação pública do Gabinete Civil, do ministro Rui Costa, reclamou por que não avisaram a presidência da República, por que não tomaram providências outras, além de alertar o Ministério da Previdência, onde estava alojado um ministro que dava de ombros para o escândalo. Então, realmente, é um escândalo, Fabiola, de grandes proporções, afetou uma parcela da sociedade brasileira que é hipossuficiente, muita gente nem sabia que estava sendo roubada, e
alcança entidades que foram privadas, desde a gestão do Temer, do imposto sindical, da arrecadação que tinham por meio do imposto sindical, e encontraram aqui no bolso do aposentado uma fonte de recursos que é criminosa, como poucas vezes se viu no Brasil, Fabiola. E impressiona a disseminação e a forma pós-ideológica como esse escândalo se desenvolveu. Agora é preciso subir, como dizíamos ontem, é preciso subir na hierarquia do escândalo. Não se faz uma roubalheira dessas proporções sem conexões políticas mais poderosas, sem conexões no primeiríssimo escalão da República. Então essa investigação vai ter que ser muito mais aprofundada do que já foi, Fabiola. O silêncio do Lula nesse caso, não, professor Carlos Mello? Assim, o Lula, que é um sindicalista de origem, isso tem a ver com alguns sindicatos, INSS, estamos falando de aposentados. O Lula está falando pouco sobre esse assunto, que envolve o governo dele, né? O presidente Lula se preserva excessivamente nesses momentos. A gente precisa apontar para isso. Há um problema. Veja, o Carlos Lupe é um personagem que, em governos anteriores, foi ministro do Trabalho e teve ali, se não me falha a memória, também conexões ali com problemas no FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Enfim, o Carlos Lupe foi nomeado pelo presidente Lula por indicação dele mesmo, presidente do PDT. Pode-se argumentar, olha, o presidente preferia outra pessoa, mas o Lupe se impôs, não interessa. O presidente Lula é presidente da República e não poderia simplesmente entender um ministério como um feudo de um partido que possa nomear quem bem entender. Não pode ser assim. O presidente tem responsabilidade sempre. E quando eu digo presidente, qualquer presidente, este, o anterior, qualquer outro. Agora, o presidente Lula, talvez orientado pelo seu marketing, ele se preserva nesses momentos, quando, na verdade, tinha que aparecer e a rede nacional, porque nós estamos falando de 6 bilhões. Aliás, Fabiola, Josias, é interessante como a gente não usa mais a cifra do milhão, né? Ou usa pouco. Usa para um personagem talvez até paralelo, como esse deputado de Minas Gerais. Mesmo assim, 14 milhões não é pouco dinheiro. Mas a cifra está no bilhão. Agora, vamos lembrar, tem um problema mais profundo aí. O Josias vai se lembrar disso e, com a memória prodigiosa, talvez ele recupere o caso. O caso do escândalo da Previdência, lá com uma funcionária chamada Georgina, eu não me recordo o restante do nome. Isso faz anos. Georgina de Freitas. Exatamente, Georgina de Freitas. Isso faz anos. Quer dizer, esse patrimonialismo, essa forma como se personagens políticos se jogam sobre a coisa pública, né, se apropriam da coisa pública, fazem fundos com a coisa pública, é uma coisa horrorosa. Né? E mais horrorosa ainda que afetem aposentados, né? que estão ali com o dinheiro contado das suas aposentadorias. E, é claro, uma liderança política não pode simplesmente passar ao largo dessa questão. Tem que ser mais incisivo. Tem jeito. A gente tem uma CPI em andamento para tentar descobrir quem são todos os envolvidos nisso, né? Como até disse o Josias, né? Não tem ideologia que protegeu, nenhuma ideologia protegeu os aposentados, mas essa CPI também é muito curiosa o que acontece, né? Teve até bate-boca e ameaça e prisão e tudo mais dentro da própria CPMI do INSS. Para quem está conosco na TV, um intervalo, e a gente continua trazendo até um bate-boca que aconteceu, envolvendo inclusive um deputado, que é esse que o Josias estava falando, que é um dos alvos da operação de ontem do INSS. Vamos lá, a CPI do INSS, ela aprovou a convocação e a quebra dos sigilos do deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão. Ele também foi alvo nessa operação de ontem, mandados de busca e apreensão.
O deputado estadual maranhense é o vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e uma das entidades suspeitas de envolvimento nesse caso. Ele teria ameaçado o presidente da CPI, o deputado federal Duarte Júnior, o vice-presidente da CPI, o deputado federal Duarte Júnior, também do Maranhão. Vamos ouvir esse momento em que ele faz essas ameaças. Nas últimas horas, eu tomei a iniciativa de divulgar uma ameaça que eu recebi através do WhatsApp da pessoa do Edson Araújo, atualmente deputado estadual no estado do Maranhão. Nós fizemos questionamento perguntando por qual razão a CBPA, após subtrair 123 milhões de reais da conta de aposentados pensionistas, depositou mais de 3,5 milhões de reais na conta do Edson Araújo, pessoa física, e mais de 1,5 milhões de reais na conta dos seus assessores na Assembleia. Depois disso, senhor presidente, o Edson Araújo entrou em contato comigo através de mensagem no WhatsApp com as seguintes afirmações: palhaçada, quer aparecer. Lugar de palhaço é no circo. E eu respondi a ele afirmando que lugar de ladrão, de aposentado, pescador, pessoas com deficiência é na cadeia. E pedi respeito. Não o suficiente, ele reafirmou que eu era palhaço, irresponsável e incompetente. E disse que não tinha recebido nada de aposentado. E afirmou: nós ainda vamos nos encontrar. Eu perguntei: você está me ameaçando? Ele disse: tô. Por quê? Em seguida, ele afirma, abre aspas, você é um merda irresponsável. Você vai ter que provar tudo o que falou ou vai se arrepender. Segunda configuração do crime de ameaça. Aí eu perguntei, o que você vai fazer? Aí ele disse, você vai saber. Aí, é bem claro, né, professor? Ele fez as ameaças a ele, né? Vive um bang-bang essa história. Quando a gente acompanha as cenas da CPI, dessa CPI em especial, mas outras também vão por esse caminho, é impressionante, Fabiola, a bagunça e a agressão que permeia esses encontros todos, né? Essas comissões todas. O decoro foi para o espaço, né? O doutor Ulisses dizia, há uma versão de que, perguntado questionado sobre a qualidade da Câmara, o doutor Ulisses respondeu, espere a próxima. Olha, muitos anos depois, nós chegamos numa situação que é difícil imaginar que possa piorar, mas infelizmente pode piorar. Nós chegamos no ponto talvez mais baixo da qualidade do legislativo brasileiro. O tribuno, o grande tribuno, aquele que pensa o país, aquele que sobe a tribuna, que faz discursos pensando nas questões nacionais, simplesmente desapareceu, né? Pegue isso com um agravante ainda das emendas ao orçamento, ou pelo menos uma parte delas, você vai ter personagens que são eleitos pelo curral e que pensam simplesmente no curral e não há mais uma preocupação em relação ao país. Isso é muito ruim e é necessário reverter esse processo. Não me pergunte como, mas é necessário que o país se preocupe em reverter esse processo e traga maior qualidade para o seu parlamento, porque não dá para continuar dessa forma. Muito triste para quem acompanha a política há tanto tempo, né, professor? É duro.